Beleza. Pessoal, boa tarde então. Vamos dar início a mais uma aula aí do Laboratório de Introdução Robótica. Na aula de hoje, vamos falar sobre isolamento em circuitos eletrônicos, tá? Por que eu quebrei um pouquinho aquela sequência que a gente estava falando sobre atuador e passei aqui para isolamento de circuito elétrico? Porque agora, como a gente está mexendo com o atuador, está na hora de vocês terem uma visão mais detalhada de circuito. Qual a importância disso? A importância disso é que, pensando do ponto de vista da robótica móvel, você sempre tem uma parte de lógica no seu circuito, que é a parte diretamente ligada ao microcontrolador ou ao microprocessador, no caso nosso aqui, ou o Arduino ou o Raspberry Pi, e você tem também partes de potência, que é o caso dos nossos motores aqui no caso da robótica. Então você tem uma carga para acionar. E são circuitos distintos que um deve estar isolado em relação ao outro. Por quê? Vou mostrar isso ao longo da aula de hoje. O porquê, o para quê e como resolver o problema, tá? Então eu vou falar primeiramente sobre o que é o isolamento elétrico. O isolamento, vou dar um exemplo aqui sobre isolamento digital e isolamento analógico, que você pode fazer esse isolamento de ambos os modos. Deixo o material suplementar e a referência bibliográfica. Bom, primeiro o que é o isolamento elétrico, né? O isolamento elétrico ele vai consistir na separação elétrica do circuito eletrônico, estabelecendo mais ou dois circuitos independentes em uma mesma placa eletrônica. Então você pode ter vários circuitos e esses circuitos operarem com fontes independentes, sem conhecer o outro circuito que está naquela placa, porém interagindo com esse outro circuito que está na placa. Então, fisicamente, o que a gente está falando? Você pega uma placa eletrônica e nessa placa eletrônica você vai colocar vários circuitos. Cada circuito desse, eletricamente falando, um é independente do outro. Ou seja, para cada circuito você tem uma fonte, para cada circuito você tem um terra. Esses terras não conversam, essas tensões positivas também não conversam diretamente, fisicamente, um com o outro ali, né? Sempre vai ter alguém ali fazendo esse isolamento elétrico entre esses circuitos. Por que eu devo estar utilizando circuito elétrico? Gente, vai dar problema na prática se você não fizer esse isolamento elétrico. Eu vou mostrar mais à frente. Então, eu preciso fazer isolamento elétrico se eu estou pensando em ir para um circuito prático, tá bom? Então, vou apresentar alguns problemas aqui também. Vou comentar, né, na verdade, alguns problemas que a gente pode ter. Bom, quando eu devo aplicar um isolamento eletrônico, quando eu devo fazer essa divisão na minha placa eletrônica? Toda vez que se desejar agregar segurança elétrica ao circuito eletrônico. Basicamente, o que nós vamos ter no robô? Igual eu falei, a parte de lógica, que é o seu Arduino, é ele que controla o robô. E você tem a parte de carga, que no nosso caso, ok? Aqui ele está fazendo um acionamento direto. Aqui está o motor, ok? Nesse load aqui. E aqui na verdade, isso mesmo. Aqui, no caso aqui dele é um resistor com LED, que é a carga. A gente tem nesse caso aqui, um MOSFET com Source Drain. Eu esqueci a nomenclatura dele aqui agora. Ele está com o MOSFET. Só um minuto. MOSFET. Deixa eu só olhar aqui para eu não falar bobagem. É isso mesmo, com source em comum. Então você tá com a gente, nós temos ali um MOSFET. E esse MOSFET, que é essa chave eletrônica, ele está aqui no negativo da minha fonte de potência. Então é o que a gente chama aí de um circuito de emissor, se a gente estiver utilizando um transistor, ou de source comum, que é a saída da chave diretamente conectado ao terra. Bom, esse circuito nós já montamos, ok? Esse circuito aqui é o circuito que a gente deve utilizar para
fazer um acionamento direto do motor sem se preocupar com o sentido de direção desse motor. Então, naquele trabalho final do primeiro bimestre, eu poderia substituir a L298, que foi a ponte H que nós utilizamos, simplesmente por uma chave eletrônica como está aqui. O meu robô ia andar para frente, eu ia conseguir controlar a velocidade, ia conseguir fazer tudo para o robô, sem ter que me preocupar em direção, porque nesse caso aqui, quando eu conecto o motor, ele não tem como fazer o chaveamento e inverter o sentido de rotação do motor. Então, todo esse circuito aqui, ó, eu não consigo selecionar, mas todo esse circuito que está aqui ligado à fonte de alimentação, ao power supply, né, que é a parte de potência, ele é um circuito. Ele é o que eu chamo de circuito de potência. Ele é o circuito responsável por fazer o acionamento da minha carga. No meu caso do robô, dos motores. Do lado de cá, do lado esquerdo, ok? Eu tenho o Arduino. Então eu vou ter Arduino, eu vou ter sensores, eu vou ter a parte de lógica funcionando de modo independente. Então para o Arduino eu tenho uma fonte, para minha carga eu tenho outra fonte. E eles estão eletricamente isolados por conta de quem? Por conta desse carinha, desse CI. Aqui que nesse desenho é o U1, ok? Esse CI que é o 4N35, ou pode ser esse MCT2E. Ele é um optoacoplador. Esse optoacoplador, como o nome diz, ele vai fazer uma separação elétrica entre o circuito de lógica, que é a parte de circuito em que o Arduino está, da parte de potência, que é a parte onde meu motor é ligado. Ok? Vou dar mais detalhes desse circuito à frente. O que é lógica, o que é potência, e mostrar esse isolamento aí entre um e outro. Bom, por que eu preciso de fazer isso? Eu preciso de fazer isso para proteger principalmente meu microcontrolador. Por quê? Você faz um robô e pensa lá, meu robô vai rodar, vai suportar uma carga aqui de 10 quilos. Aí chega o maluco e põe seu robô lá para trabalhar com uma carga de 30 quilos. As correntes que vão estar passando aqui, se seu motor conseguir movimentar, é muito maior do que o seu circuito está projetado. Então o que acontece? Tem uma chance muito grande disso dar curto. Se dá curto na parte de potência, você vai fechar curto somente na parte de potência. Esse curto, ele não passa para a parte de lógica, portanto, você não deixa o sua parte do seu circuito de lógica queimar. Esse fogo vai vir aqui na parte de potência, quando encontrar o optoacoplador, ele é interrompido ali. Então ele funciona para mim, para um caso desse daqui, mais ou menos como um fusível, apesar de não existir corrente elétrica de um circuito para o outro, não existir fluxo, né, de corrente elétrica entre o circuito de potência e o circuito de lógica onde está. Por quê? Esse acoplamento ele é feito através de luz. Vou explicar isso ali na frente. Então esse é um motivo. Se porventura acontecer algum problema na minha carga, eu não queimo o meu microcontrolador, eu não queimo o meu microprocessador. Normalmente, para aplicações reais, microcontrolador, microprocessador, você pode ter hardwares muito caros. Então você pode ter placa ali de custar mais de R$1.000, R$1.500, dependendo do que você está fazendo. Para você não jogar fora uma placa dessa, você faz o isolamento dela. Do mesmo modo, se eu não tenho o isolamento aqui no meio, tá todo mundo em comum, que foi o que a gente fez até hoje, quando a minha carga for acionada, pode vir nesse barramento elétrico que está tudo em comum, ruído dos mais diversos tipos e amplitude. Esses ruídos, dependendo da forma como eles chegam nas minhas portas digitais, eu posso passar informações erradas para o meu microcontrolador. De repente, em determinado pin, ele vai enxergar lá que o meu bit está alto, que essa porta digital está com valor high, enquanto na verdade ela está com valor low. O que fez ela ir em high foi justamente esse ruído. Então eu posso ter erros de processamento gerados
nos meus pinos digitais ali, processar meus pinos digitais de forma errada, devido à presença de ruído no meu circuito elétrico. Ruído feito o quê? O ruído ele é uma oscilação no meu sinal elétrico. Então o meu sinal elétrico ele vai ficar todo balançando para baixo para cima, tá? Deixa eu ver se eu acho uma figura aqui só para mostrar para vocês. Ruído sensor. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa do tipo imagens. Aqui a gente tem, tá bonitinho. Sinal elétrico. Aqui, ó. Achei. Deixa eu só abrir aqui pra gente mostrar. Desce. Ó, aqui fala muito bem o que eu quero mostrar. Então, ó, o sinal A, que é essa senoide que vocês estão vendo, só um minutinho. Essa senoide que vocês estão vendo é o sinal que você espera receber no seu microcontrolador. Quando o sinal tem ruído, a sua forma de onda ela é distorcida, indiferente do seu sinal ser corrente alternada ou ser corrente contínua. Então a curva A, que era o que você estava esperando receber, ela pode virar algo do tipo que está representado na curva B. Em alguns casos, você pode ter situações que você vai ter um negócio assim, ó. Esse aí é o sinal que vai chegar para você, principalmente quando você põe uma carga elétrica do tipo motor. Por quê? Você gera campo magnético, tudo que você tem de cabo, trilha na sua placa eletrônica, vira antena e vai absorver esse sinal, esse campo eletromagnético que está sendo gerado pelo seu motor. Ou seja, no final da história, o sinal elétrico que você espera por lá na sua porta do seu microcontrolador, por exemplo, 5 ou 3.3 volts, vai chegar a 5 ou 3.3 volts, mas oscilando e variando, tendo perturbação, como está mostrado nessa imagem aí. Ok? Quem tinha me chamado aí? Eu não vi aqui. Não foi nada, não. É por causa que tinha dado uma travada na imagem. Achei que era só pra mim. Aí voltou normal já. Não, beleza. É que eu tava buscando aqui do outro lado a figura. Não tinha travado, não. Então, isso aqui é o ruído. Então, quando você não faz essa distinção e separação entre circuito de potência e circuito de lógica, o circuito de potência muitas vezes vai prejudicar os sinais que você está trabalhando no circuito de lógica. De que forma? A introduzir ruídos para o seu microprocessador processar. Dependendo da amplitude desses ruídos, pode passar dos limites de tensão que o seu microcontrolador suporta e você vai acabar queimando ele devido à amplitude aqui de ruído. Então é um motivo a mais para se separar o circuito de lógica do circuito de potência. Então essas são as justificativas que a gente tem para estar separando os dois circuitos. O que eu posso estar utilizando? Quais tipos de sinais passa para mim nesse isolamento? Posso isolar sinais de acionamento, né? Sinais PWM, sinais de comando associados a cargas indutivas e cargas capacitivas. Lembrando que motor ele é uma carga do tipo indutiva. Aí, dependendo, se você vai fazer uma ligação de uma lâmpada, a lâmpada, dependendo da sua construção, ela pode ser capacitiva. Então tem uma série aí de saídas, né? Na verdade, são saídas do seu microcontrolador, no caso aqui digital, em que eu posso estar isolando. O que se usa normalmente para fazer essa isolação, né? Esse isolamento aí de circuitos? Você pode utilizar transformador, você pode utilizar relé, você pode utilizar circuitos integrados. Então você tem 3 opções para fazer esse isolamento eletrônico, esse isolamento elétrico no seu circuito eletrônico. Vou dar uma passada agora nesses 3 formas aqui de fazer isolamento, dando exemplo, tá bom? O primeiro que a gente tem são os transformadores. Transformador, se eu não me engano, vocês vão ter uma disciplina no curso, que imagino que ela deve estar em máquinas, e isso deve ser
na disciplina do terceiro ano, então eu não vou detalhar aqui transformador, porque depois quando vocês chegar lá no terceiro ano, vocês vão ver isso aqui em mais detalhes. Mas você pode relacionar uma tensão de entrada V1 com o número de voltas que você tem em torno de um núcleo magnético, que é esse N1, e a partir disso, do outro lado desse núcleo magnético, você sai com outro cabo, com um número diferente de espiras, que é o número de voltas que eu estou dando com esse cabo, em torno desse núcleo, e você vai ter uma tensão V2, tá? E o que acontece? Essa tensão V1 para a tensão V2, uma é proporcional à outra, de acordo com essa proporção aqui entre N1 e N2. O que acontece? Não há conexão física entre a corrente elétrica que está passando por esse enrolamento aqui 1 com esse cabo que está nesse enrolamento 2. Essa conexão e transmissão, estímulo, né, de corrente elétrica é feito devido ao fluxo magnético que você vai ter entre essas espiras, entre esses enrolamentos, ok? Então, não há. Ah, mas se eu enrolei, isso aqui é um núcleo magnético, então vai ser normalmente um núcleo de ferro, tá? É algum material que tem propriedades magnéticas. Então você vai pegar ali ferro. Sim, mas esse cabo seu que está nesse enrolamento, ele está enrolado. Quer dizer, ele está isolado. Então ele não consegue, ele não fecha curto nesse núcleo magnético, ok? É isso que eu quero dizer. Ele não fecha curto no núcleo magnético. Ele está enrolado ali, mas está isolado. Então é uma forma de você mandar um sinal para o outro sem contato físico, utilizando esse princípio do transformador. Isso aqui normalmente é utilizado quando você quer isolar correntes alternadas. Mas esse princípio aqui também poderia ser utilizado se você tem um sinal PWM, que você tem uma oscilação. Ele vai para 0,1, 0,1, ele querendo ou não, ele acaba ficando alternado, ok? Entre 0 e 1, mas você está alternando o seu sinal ali entre 0 e 1, né? Até a amplitude que você tem. Sim, Caio? Aí, para funcionar, você precisaria de uma tensão de uma fonte de cada lado? Não. Fonte entra de um lado, do outro lado é o sinal que você quer transmitir. Então você tem que ter um gerador de sinal de um lado e do outro lado ali, por exemplo, em V2, sai o seu sinal lá isolado que vai para o seu circuito, processar ele depois. Não, mas não tem nenhuma conexão entre eles, não tem? Como que ele recebe esse sinal? Através do fluxo magnético. Então é o campo magnético aqui que vai transmitir um pelo outro. Então não é conexão física, é campo magnético. Entendi. Ok? Bom, outro tipo de isolamento que nós temos que é mais comum, tá? Mais usual, uso de relés. Relé, o que você tem? Você vai ter uma bobina com um eletroímã, que na verdade todo esse núcleo aqui, né, ó, que você está tendo aqui os dois terminais A1 e A2 da bobina. Esses terminais da bobina, quando você passa uma corrente elétrica nela, você liga um eletroímã. Quando você liga esse eletroímã, esse núcleo metálico que está aqui no meio da bobina, ele vai suspender. Então, se ele vai atrair a chapa metálica que está aqui em cima, ó, onde está conectada a plaquinha de cobre. Ele atraiu, ele abre ou fecha a chave conforme a construção. Nesse caso aqui desse relé, se você ativa o eletroímã, ele vai descer a plaquinha. O contato aqui normalmente fechado, ele vai abrir, porque você vai romper esse contato físico, tá? E então você iria abrir o seu circuito se ele tivesse ligado no normalmente fechado. Se ele tivesse ligado no normalmente aberto, quando você mandar corrente elétrica entre os terminais aqui A1 e A2 da bobina, você iria fechar o seu circuito. Então você estaria fechando a chave. E ia passar corrente elétrica para o circuito que você quer comandar, tá? Então esse aqui é a estrutura mecânica de um relé de contato. Por que relé de contato? A bobina puxa essa chave para baixo, igual com ímã mesmo. Então ela desce, quando ela desce, ela fecha contato. Ela oscila, né? Conforme você liga e desliga a bobina, ela vai oscilar o terminal, o contato aqui entre o normalmente aberto e o normalmente fechado
dependendo do que você está mandando de corrente elétrica para a bobina. Se você manda corrente elétrica ou se você não manda corrente elétrica para a bobina. Onde que você utiliza isso aqui? Arduino, relézinho, você tem Arduino você tem relés aí, módulos aos montes pro Arduino. Por exemplo, é esse aqui, que é o SRD05VDC SLC. Ele é um relézinho de 10 amperes. Então, ele, nesse caso aqui desse relé, ele é utilizado para que você faça acionamento de uma carga com corrente alternada. Então, você tem um microcontrolador, que é corrente contínua, mas você tem uma lâmpada que ela é de corrente alternada. Então, como que você aciona uma carga de corrente alternada a partir de um sinal de corrente contínua? Isso só é possível se você fizer o isolamento elétrico entre os dois circuitos. Nesse caso específico, super comum na indústria, é a utilização de um relé. Então, aqui nesse circuitinho, o rapaz lá estava utilizando esse botão para ligar e desligar a lâmpada. Enquanto você pressionava o botão, a lâmpada ficava acesa. Quando você soltava o botão, a lâmpada ficava apagada. Sim, Matheus. O que é um relé? O relé, ele é um componente eletrônico que faz isolamento entre dois circuitos. Então, ele é uma chave isolada em que um circuito eletricamente não está ligado ao outro, ok? Onde que você vê isso? Imagina que você tem dois circuitos aqui, ó. Uma fonte de tensão está ligada entre A1 e A2. Outra fonte de tensão está ligada entre o terminal C e um desses dois contatos aqui, normalmente aberto e fechado. Indiferente de você passar corrente elétrica pela bobina, que é a corrente elétrica que está vindo de uma fonte, a outra fonte que está conectada entre C e os terminais normalmente abertos, normalmente fechados, não tem conexão elétrica entre as duas. Ou seja, a corrente da fonte que aciona a bobina não é a mesma geradora de corrente para a carga que está ligada aqui nesses terminais normalmente abertos, normalmente fechado. Então ele acaba sendo uma chave de contato. Ok? É isso daí. No caso aqui, você tem o Arduino ligando na bobina aqui, que seria os terminais A1 e A2. Então você passa uma corrente contínua por essas bobinas e liga esse eletroímã quando você está jogando corrente elétrica nela. E no terminal C, para o terminal normalmente fechado, que é o que está lá. Na verdade, ele está com o terminal normalmente aberto aqui. Você está ligando aqui a fase e o neutro da corrente alternada, da rede, que é o que está vindo da CEMIG. Então, você está vindo com a fase veio, entrou no pino C, chegou até na chave. A sua lâmpada está saindo pelo normalmente aberto. Ou seja, enquanto você não acionar a bobina, o seu circuito está aberto. O circuito só vai ser fechado quando você acionar a bobina, o ímã da bobina, puxar essa parte metálica aqui da chave. Quando você faz isso, você vai comutar aqui, né, fisicamente, esse terminal que estava conectado ao normalmente fechado vai abrir e vai fechar o circuito do terminal normalmente aberto, que é o que ele faz aqui, ó. Então aqui você tem o normalmente close e o normalmente open, que é o cabo laranja. Então você interrompeu a fase. A lâmpada só acende se você manter o botão preso. Lógico que tem uma programação dentro do Arduino para fazer isso, tá? Então, se você fisicamente aqui pressionasse a chavinha, você deixava passar corrente elétrica pela bobina e automaticamente sua lâmpada ia acender. Ok? Sim, Caio. Um relé desse que você mostrou naquele slide de trás, ele aí dava pra passar um sinal PWM por ele? Ou não é muito indicado? Não é indicado, porque aqui você tem um contato mecânico, tanto é que esse relé aqui ele é chamado de relé de contato. E você tem limite de chaveamento para esse cara aqui, ele não é uma chave rápida.
Se você quer passar um sinal PWM que a frequência normalmente é alta, você tem que estar utilizando uma chave eletrônica. Esse relézinho aqui, dependendo do carro, gente, principalmente se for carro mais antigo, quando o motorista dá seta, você escuta um barulhinho, tec, 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 da seta sendo acionada. Para acionar a seta ali, você tem um relézinho. Então aquele barulhinho, tec, tec, que você ouve da seta, é justamente esse abrindo e fechando o contato aqui do normalmente aberto. Então é físico, você vai lá, encosta o cabinho um no outro, os dois cabos de cobre, sua carga está ligada, está ativada. Soltou, a sua carga ficou desligada. Encostou de novo, é isso que você está fazendo utilizando um relé. Então por isso que você ouve, ele faz barulho. Para sinal PWM, ele não é indicado porque ele vai ter um desgaste muito rápido, Caio. Uma vez que ele é totalmente mecânico. Você tem uma mola, um momento da vida ali, essa mola vai fadigar, ou seja, seu negócio já não vai funcionar como mais você quer. E outra, como ele é mecânico, ele tem um limite de velocidade, não consegue trabalhar em altas frequências. Então ele não é indicado para um sinal PWM. Ok? Bom, e chegamos aqui à parte então interessante, que é o que vocês mais vão utilizar, que é a parte de circuito integrado. Na verdade, circuito integrado aqui, estou me referindo a um optoacoplador, ou seja, estou utilizando de um acoplamento óptico, tá? Um acoplamento com luz para poder fazer como é que fala? Esse isolamento entre os dois circuitos. Basicamente, o que eu tenho? O mesmo princípio de funcionamento que nós vimos no LDR. O LDR não muda a resistência dele de acordo com a incidência de luz sobre o componente? Pois então, baseado nesse princípio, o que tem lá dentro do encapsulamento de um optoacoplador? Você tem um LED que vai ser aceso lá dentro daquele encapsulamento e tem um fototransistor, que é uma chavinha eletrônica que ela vai ligar e desligar quando receber luz. Então, se a chave recebe luz, se o transistor recebe luz, a chave fecha. Se o transistor não recebe luz, a chave fica aberta. Então, seu circuito está desligado. Esse é o princípio de funcionamento. Ou seja, deixei passar corrente elétrica pelo diodo, pelo LEDzinho aqui, vou emitir luz ou vou emitir infravermelho, e essa luz ou infravermelho vai fazer com que o meu fotodiodo feche o circuito ou abra o circuito. Então é um fechar chave e abrir chave. Aqui tem como ele é construído mecanicamente, que é uma plaquinha de metal, né? Aqui onde está o LED na parte de cima, e na parte de baixo você tem o seu transistor, que vai depois para os terminais ali, que a gente vai ver isso mais à frente. Componentes comerciais. Então, quais são os optoacopladores que eu posso estar utilizando? Você tem o 4N25, você tem o TIL 111, você tem o TIL 113, você tem esse ILQ1, que eles são 4 optoacopladores dentro de um único encapsulamento. Você tem esse TLP 250, que é para acionamento de transistor, não sou, IGBT, ok? Então, você tem, esse aqui são só alguns exemplos, tá, gente? Tem muito mais componentes do que esse que eu estou colocando disponível no mercado. O que você vai ter que olhar? Qual a característica que você precisa estar isolando? Esse sinal que você quer isolar é um sinal de PWM? Qual é a amplitude? Qual é a frequência desse PWM? Então, a partir desses dados, eu vou ter que pegar lá, olha o 4N25, ele consegue chavear na frequência que eu preciso? Se ele não conseguir, você vai ter que procurar outro que vá conseguir. Ou eu tenho um sinal muito fraquinho que não consegue produzir corrente elétrica. Ele tem sinal de tensão, mas ele não tem potência, ele não tem corrente. Qual desses circuitos aqui que vai conseguir me dar? Eu preciso amplificar a corrente. Então vai para o TIL 113, porque ele já tem um amplificador de corrente dentro dele. Tem que pegar os datasheets, as folhas de dados e olhar, tá? Não tem regra para isso aqui não. Então você tem que saber
preciso de isolar um sinal digital que está saindo do meu microcontrolador, tenta escolher um optoacoplador. Por quê? Funciona bem, é baratinho e se queimar você consegue trocar ele no seu circuito facinho. Você não perde a sua placa. E custa muito barato e normalmente eles operam com altas frequências. Então ele, de um modo geral, um 4N25, que é o mais vagabundinho, ele vai atender você para uma série de aplicações. Bom, vou fazer um exemplo aqui de circuito no KiCad, bem rápido com vocês. Na verdade, eu vou discutir, o circuito está pronto. Esse circuito aqui, todo mundo vendo aí? O que eu coloquei aqui? Tá? O que eu tenho nesse circuito? Coloquei o TIL 111. TIL 111 ele é um optoacoplador. Tá aqui o LED, tá aqui o meu fototransistor. Na parte do LED, eu tenho que colocar quem está emitindo o sinal. No nosso caso, quem vai emitir o sinal vai ser o Arduino ou vai ser o Raspberry. Seja Arduino ou seja Raspberry, eu sei que eu tenho que colocar que o meu sinal digital ele é um sinal de 5 volts positivo ou ele é um sinal de... Deixa eu só achar aqui, mais 3.3 volts. Então, eu sei que desse lado de cá, ou vem um sinal de 5 volts, ou vai vir uma tensão para mim, um sinal de 3.3 volts. O que eu tenho que olhar agora? Tensão com diodo, você não tem resistência nenhuma, então você precisa limitar a corrente. Por isso que eu tenho esse resistor aqui. Deixa eu só fazer as anotações aqui. Notate, ponto. Por isso que eu tenho esse resistor 1. Eu preciso colocar uma resistência para limitar quanto de corrente vai passar pelo LED. Quanto de corrente eu preciso mandar para o LED, Lucas? Não sei. Vai depender do seu componente. Como que eu descubro isso? Tem que pegar o datasheet do componente e olhar. Se você pega o datasheet do componente, tá vendo aqui? Ó, ele fala certinho. No pino 1 e no pino 2, você tem o seu LED. E no pino 4, 6, 5 e 4, você tem o seu fototransistor. Na tabela aqui, você fala... Emissor... Aqui, ó, corrente. Ele fala que o valor dela tem que ser de 100 no máximo de 60 miliamperes. Então, a corrente máxima que aquele LED suporta é uma corrente de 60 miliamperes. 60 miliamperes, se você tirar essa corrente do Raspberry ou tirar essa corrente do Arduino, se você deixar passar nessa malha aqui, ó, 60 miliamperes, você vai queimar o seu Arduino, você vai queimar o seu Raspberry. Por quê? 60 miliamperes é uma corrente muito alta para microcontrolador. Então, o que você faz? Normalmente, eu coloco nessa malha para ligar o LED na faixa ali de 2, 3 miliamperes no máximo. Tá? Isso é no máximo. Então, se eu tenho 5 volts, eu posso colocar aqui um resistor de 1K, vai deixar passar para mim ali 5 miliamperes. Coloca ali 1,5, 2K, vou ver ali para controlar essa corrente. Eu, Lucas, mantenho essa corrente de LED de 1 a 3, de 1 a 5 miliamperes, dependendo do que eu estou exigindo do meu microcontrolador, tá? Eu tento puxar o mínimo de corrente possível. Do outro lado, ok? Que agora é o circuito que está ligado ao fototransistor. O que eu tenho? A fonte de alimentação da minha carga. No caso lá do Tinkercad, vocês têm uma bateria de 9 volts para ligar motor. Bom, isso aqui, esse resistor 2, ele é para limitar a corrente que vai passar pelo meu fototransistor. Normalmente esse resistor aqui ele é um resistor alto, que você não está interessado aqui na corrente. Você está interessado na tensão que sai nesse pino 5, que é essa ramificação que eu puxei aqui para o lado. Ou seja, você vai deixar passar 12 volts. Quando a chave estiver... quando o LED estiver desligado, ou
Quando o LED estiver ligado, o GND, que é o 0 volts, ele vai passar pela chave e vai chegar a esse ponto. Então você joga 12 volts ou você joga 0 volts. Qual que é a vantagem disso daqui? Seu sinal de lógica original era de quanto? 3 ou 5 volts. Utilizando o optoacoplador, o que, que você faz? Você primeiro amplifica a amplitude desse seu sinal, que ele vai sair de 3.3 para ou 5 volts para 12 volts. Ok? E você, ao mesmo tempo, isola seus circuitos elétricos. Por quê? Observa que o seu circuito de lógica, ele tem um GND, um terra, diferente do circuito de potência. Então, eu garanto que qualquer problema que acontecer do lado de lógica, ou qualquer problema que acontecer do lado da potência, ele não consegue passar para o outro lado. Então, seu circuito fica completamente independente um do outro, em termos elétricos. Por quê? O que faz conexão entre um e outro é luz. Ok? Então, não é possível você danificar a parte de lógica por um problema de curto na potência. Do mesmo modo, não é possível você prejudicar a parte de potência devido a um curto na parte de lógica. Por isso, da importância de se utilizar esses isolamentos nos circuitos eletrônicos. Ok? Só tem que ficar atento a uma coisa aqui. Só um minuto, Davi. Deixa eu só dar essa observação. Quando você está usando um optoacoplador, o datasheet do optoacoplador aconselha que o circuito seja montado conforme esse que eu estou apresentando aqui para vocês. Qual é o problema disso daqui? Você inverte a sua lógica. Do lado de cá você está mandando 0, ok? Do lado de cá você manda 0, porém do lado da potência está chegando 1. Quando você manda 1 na lógica, do lado de cá chega 0. Então o optoacoplador ele funciona como uma porta inversora. Ele vai inverter o seu sinal de comando. Ok? Então ele inverte. Então antes, lá na sua programação, dentro do Arduino, você faz 1 menos o valor. Normalmente é isso que eu faço. Você faz 1 menos o valor, porque se for 1 menos 0, vai passar 1. Passando 1 do lado de cá, sai 0 do outro lado. Se você quer que chegue a 1 do lado de cá, você vai fazer 1 menos 1. Jogou 0 do lado de cá, vai passar 1 para o lado do circuito de potência. Então, se você faz 1 menos a lógica que você quer mandar, você tem a lógica sua mantida na parte de potência. Então, você resolve isso com uma linha na programação. Pergunta, Davi? Sobre isso que você acabou de falar agora. Deixa eu ver se eu entendi, então. Então, se tivesse um LED do outro lado, eu teria que mandar que o LED estaria low, é isso? No digital right? Que ele estaria low e ele seria high, é isso? Eu não entendi. Se você tem um optoacoplador, sim. Ah, tá, ok. Se você tem um optoacoplador entre os dois circuitos, sim. E outro, Lucas? Eu não entendi porque o 6, ele é a porta 6 do optoacoplador. Eu não entendi qual é a função dela. A porta 6 ela é a base do seu transistor, do seu fototransistor. Ela fica flutuando, você não conecta ela em nada. Ela vai receber um comando através da luz que esse LED lá dentro do TIL 111 está emitindo. Então você não conecta o pino 6 em lugar nenhum, ele vai ficar realmente flutuando, igual tá ali. Ok. Ok? Caio? Não, peraí. Não tem muito sentido, não. Eu não entendi, não. Caio? Ah, tá. Ô, Lucas, então se eu entendi direito, quando você não manda nenhum sinal na porta digital de 5 volts, se você tem um motor, o circuito dele tá funcionando lá no... Justamente. Aí se você ligar 5 volts, ele desliga. Isso mesmo, perfeito. Por isso que tem que se tomar um cuidado quando usa optoacoplador, que é o quê? Você garantir que assim que você liga e energiza seu circuito, a primeira coisa que vai acontecer é colocar 5 volts nessa porta aqui. Para quê? Para o seu motor ficar desligado. Senão ele liga no talo. Matheus. Desculpa aí.
entendi essa questão do 6 ali, não. Você não vai ligar ele em lugar nenhum. Recebe uma luz. A base tá lá dentro no substrato, lá dentro do CI, que é a caixinha preta aqui, ó. Deixa eu abrir o datasheet dele. Ó, isso tudo que você tá vendo tá dentro de uma caixinha preta igual essa aqui. Ok? Lá dentro você tem quem? Lá dentro da caixinha preta você tem o LED e você tem esse fototransistor, que é o que tá aqui nos pinos 4, 5 e 6. O pino 6 você não conecta em lugar nenhum. Ele é ativado, ele recebe um sinal de luz. Qual luz? Do sinal de luz que está vindo desse LED interno ao CI. Então ele não vai ter conexão com ninguém. O que que eu faço? Eu venho aqui nele, ó, e faço isso aqui, ó. Ele não vai ter conexão nenhuma. Pronto, eu não vou ter que puxar trilha nenhuma e não vou ter que fazer nada sair dali nem nada chegar lá. Ok? Matheus? Ok. Beleza. Davi? Então, calma aí, deixa eu ver se eu entendi, Lucas. Dando um exemplo mesmo do trabalho que você passou pra gente para dia 5, o sinal isolado ali, a parte de sinal isolado, seria o circuito inteiro ou só o motor? Só o motor, né? Desculpa, não entendi, Davi. Repete, por favor. Eu não entendi se esse octacoplador a gente vai usar ele para, por exemplo, igual no trabalho que você deu, a gente tinha tanto transistores, quanto LEDs, quanto motor. A gente vai usar o octacoplador para mandar sinais para todos esses ou só para um em específico? Essa que é a minha dúvida. Tipo, só para o transistor, só para o motor? Ô, Davi, você agora vai pensar o seguinte: quem que tá na parte de potência, quem que tá na parte de lógica? Quem tá na parte de lógica não precisa de octacoplador na saída do Arduino. Quem tá na parte de potência, ou aquele sinal que vai para a parte de potência, ele deve ser isolado. Então, no caso do transistor, do LED e do motor, só o LED e o motor que ficaria do outro lado. Que LED e motor? Como assim, que LED? O seu LED ele pode ficar na parte de lógica. Por que ele tem que estar na parte de potência? Porque ele recebe um sinal? Ué, mas esse sinal você consegue ligar um LED a partir do próprio Arduino. E por que você está jogando ele para potência? Não, então, eu não entendi muito bem essa relação mesmo. É por isso que eu tô perguntando. Vai depender de onde você colocar. Ué. Você pode colocar ele lá do outro lado, não tem problema nenhum. Tá. A escolha é sua. Ele pode ficar de um lado ou pode ficar do outro. Vai depender de como você montar o seu circuito. Ele cabe de qualquer lado. De qualquer lado aí. Porque, tipo assim, o octacoplador ele tá para impedir erros na prática real, de acordo com o que você falou. Se fosse fazer, por exemplo, no Tinkercad, sem ele funcionaria o circuito, não é? Não. Não? No circuito real, sem ele também vai funcionar. A questão é que se der alguma coisa de errado do lado de lá, você queima seu Arduino. Ele tá ali como uma proteção. Se der alguma coisa errado, você garante que seu Arduino não vai queimar. Se o problema vier do lado da sua carga. Tanto no Tinkercad quanto na prática, o motor é acionado sem octacoplador, a lâmpada é acesa sem octacoplador, não tem problema. A questão é que se acontecer algum problema do lado de potência, você queima seu Arduino. Aí você perde seu microprocessador. Ok? No Tinkercad é a mesma coisa, só que no Tinkercad você não vai perder nada. Porque não vai dar problema lá para queimar algum microcontrolador. É simulador. Bom, vamos voltar para o slide, que eu estou encerrando a aula. Você também pode ter, tá, o isolamento analógico. Lembrando, digital normalmente está saindo normalmente, tá? Mas você pode ter entradas aí, por exemplo, uma chave de contato lá do seu motor. O motor, pensa num portão. Ele tem uma chave de contato. O portão abriu totalmente ou o portão fechou totalmente. Você pode isolar essa entrada digital, no caso aí, né? Que é quando você fecha ou abre o contato do portão, baixando a tensão dele para jogar como entrada digital no Arduino.
Mas normalmente esse isolamento analógico, o analógico especificamente, ele é somente para entradas no Arduino. Então você quer fazer uma leitura de um sinal analógico e esse sinal analógico está vindo de uma tensão do seu circuito de potência. Basicamente, o que você tem? Você tem o mesmo princípio. Você vai ter um LED, só que em vez de ter um fototransistor apenas, você tem um circuito aqui, na verdade, né? Você tem um circuito que são 2 fototransistores. Com isso, acaba que o LED, com esse fototransistor que está logo abaixo dele, ele constitui um único circuito. Esse único circuito que eles estão constituindo é meio que uma realimentação. Então, quando você faz esse circuito, você consegue passar para o fototransistor da saída valores intermediários entre 0 e 5 volts. Então, quando você pega a saída desse fototransistor, traz nesse comparador aqui, que é um amplificador operacional, você está fechando uma malha de controle eletronicamente. Então, o que acontece? Seu sinal de saída, que está aqui do lado, ele vai receber um valor entre 0 e 5 volts. Tá? Ele recebe um valor qualquer entre 0 e 5 volts. Por quê? Ele agora é analógico. Mas o que eu deixei meu circuito? Mais complexo. Meu circuito agora ele não é tão simples. E do lado de cá a mesma coisa. Você realimenta. O que passa de luz ali, a quantidade de luz que agora você está gerando, ela é proporcional à tensão que está chegando nessa realimentação negativa. Consequentemente, menos luz chegando nesse fototransistor aqui, de saída, menor vai ser a variável, na verdade, né, vai ser a tensão sua de saída. De novo, observa o seguinte, meu sinal de entrada, que está nessa parte esquerda do circuito, ele tem um terra, ok? Meu circuito que está lá do outro lado, no circuito de saída, ele tem outro GND. Então, tem o GND distintos entre um entre o outro. Tá? Isso caracteriza o isolamento. Esse mesmo circuito aqui que você tem, que você compra um CI hoje, esse CI analógico, ele existe no mercado para você comprar ele pronto, igual que você está vendo aqui, você pode construir ele também utilizando os fotodiodo para sinal digital. Então, se você faz a associação, igual estava lá, de um diodo mais simplesinho, você consegue montar na mão aquele circuito de fora lá. Então aqui você tem o LM358, que é o amplificador operacional. Você tem aqui o primeiro fototransistor, o segundo, aliás, o fototransistor de saída, o fototransistor aqui de entrada. Lógico, a eficiência desse circuito ela é um pouco menor do que esse circuito que está completamente encapsulado. E enquanto nesse daqui eu vou ter um CI pequenininho na minha placa, do lado de cá eu já tenho um amplificador operacional, resistores para fazer aqui filtro, para fazer essa realimentação que eu tenho, e 2 óptos acopladores digitais. Ou seja, o espaço que eu gasto na minha placa, que eu vou tomar fisicamente, é muito maior. Deixa eu ver que alguém mandou pergunta aqui. Bom, depois eu te respondo aí, Júlio. Deixa eu terminar minha aula. O que a gente tem? Achei 2 componentes comerciais para se comprar. De quê? Para isolamento analógico. Então, se você precisar de um optoacoplador analógico, seriam eles o HCNR200, o HCNR201. São 2 CIs comerciais que você encontra disponível, inclusive, no mercado brasileiro para fazer esse isolamento entre circuito de potência com sinal analógico e circuito de lógica. Davi, só um minuto para eu não passar do horário da aula. Bom, o que eu estou deixando aqui? Material suplementar. A Vishay aqui ela é um fabricante de componente eletrônico. Aqui, quando vocês abrirem essa janela,
Deixa eu ver aqui, ó. Tá abrindo, na verdade. Deixa eu só carregar a página. Aqui você tem um vídeo. E nesse vídeo há uma explicação sobre optoacopladores de alta velocidade analógicos. Então ele faz uma explicação, mostra o passo a passo, algumas características sobre esse optoacoplador analógico. Lembrando que esse optoacoplador que está aqui, ele é de alta velocidade. Aí ele vai falar que isso aqui é usado para a indústria, para as máquinas industriais, quando você precisa baixar a tensão. E aí ele vai dando uma série de exemplos onde explicando o funcionamento desse CI que ele chama aqui, que é o VO alguma coisa, que eu não lembro mais direitinho o código. É VO02 e alguma coisa. Não lembro certinho o código dele não. E o que eu utilizei, já que tem uma parte grande de eletrônica nessa aula de hoje, eu usei o livro de microeletrônica do Cedra e do Smith, tá bom? Só para você saber. Mas não tem um capítulo específico, você tem que pegar um livro de 300 páginas para tirar essas informações que eu apresentei aqui hoje. Então é só uma referência mesmo, para se um dia alguém precisar, vá até esse livro aqui, que lá vocês vão conseguir encontrar parte do que eu falei na aula de hoje. Pessoal, para quem não tiver dúvida, está liberado. A aula está encerrada. Esses que estão com a mão levantada aí, eu vou ficar para responder as dúvidas, porque nosso horário aqui estourou os 50 minutos. Então, em termos de aula, eu não vou dar nada de novo. Só responder as dúvidas. Alô, Lucas. Até mais, gente. Davi. Ô, Lucas, deixa eu ver se eu entendi então. Os optoacopladores, eu não sei como é que fala esse nome, mas de grossa forma, eles são tipo um filtro de linha? Tipo isso? Não, eles são mais que um filtro de linha, porque ele consegue transmitir energia elétrica sem ter contato. Porque ele transmite essa energia elétrica através de luz. Então você isola, você não precisa de cabo. No filtro de linha você tem cabo. No optoacoplador você não tem esse cabo para transmitir energia elétrica. Entendi. Caio. Ô Lucas, o CIGA tem uma aula sobre motor de passo que você não deu por causa de problema de rede, acho que uma coisa assim. Você vai fazer reposição dela? Eu vou fazer o vídeo dela ainda, eu não fiz, eu só deixei ela alocada lá, só que eu não dei conta, eu tô tentando fechar umas notas aqui do pessoal primeiro, Caio. Beleza. Tá, eu vou lançar esse vídeo lá ainda, no dia que eu lançar eu aviso vocês. Júlio, tá aí ainda, Júlio? Ô Júlio, pode sim, não tem problema não, você pode mandar essas duas coisas aqui em um único arquivo PDF, sem problema nenhum, tanto o código quanto a imagem do circuito. Ok? Davi. Ô, Lucas, eu tinha só uma dúvida rapidona sobre o trabalho que você deu, que você tinha respondido o e-mail que eu te fiz com que não era uma solução muito boa a solução que eu estava dando. Aí eu perguntei pro Cauã Marota uma solução mais inteligente e ele me disse para ligar a bateria na parte do VIN lá do Arduino. Eu posso usar essa solução? Ou é uma maneira errada também? Você não resolve seu problema lá não. A solução que o Cauã te deu não é a solução para resolver o seu problema. O que você está fazendo ali com isso que ele falou, você passa a alimentar o Arduino com a sua bateria. É isso que você vai fazer. Entendi. Então não é a solução do seu problema não. Essa solução é pior do que a solução que você deu. Na verdade ela é até errada. Ok. Ok? Não é esse caminho aí não. Você vai ter que achar um outro caminho se você quiser melhorar a sua resposta. Tá bom. Então beleza. Então falou. Falou. Tchau.